Olá, vamos estudar um pouco sobre os usos do verbo to be? Muitas pessoas têm dificuldades sobre esse verbo. Às vezes estudam uma vida inteira o verbo to be no ensino médio, principalmente, e não sabem para que serve ou por que estudam tanto. Bem, o verbo to be, ele é muito trabalhado porque em qualquer curso que você for fazer ou em qualquer situação do inglês, o verbo to be te dá o início de qualquer conversação. Ele vai te dar um monte de possibilidades de frases, um monte de possibilidades de iniciar uma conversa, não é? Com as pessoas, uma conversa interessante com as pessoas que falam inglês. Então, o verbo to be te dá esse direcionamento. Ele é o primeiro verbo que vai poder fazer com que você se apresente, com que você tenha uma conversa inicial com alguém que fala inglês. Por isso ele é tão importante, é tão estudado, não é? E tão apresentado logo no início dos cursos de inglês por aí afora. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre esse verbo tão importante, não é? A primeira coisa que eu chamo a atenção é que o verbo to be, ele tem vários significados. Então, ele pode ser usado em vários tipos de frases e traduções. Porque o verbo to be, ele pode ter o significado de ser, de estar, e também, na nossa língua, no português, no sentido de ter, não como possuir, mas ter para idade, para peso e para altura, que daqui a pouco a gente vai ver. Então, vamos começar usando o verbo to be em apresentações. O verbo to be, no presente simples, ele tem 3 escritas. Is, are ou am. Já é o verbo, digamos assim, conjugado no presente simples. Então, eu vou colocar esse verbo na frase para falar, para me apresentar, por exemplo. Olha aí os exemplos. My name is Joana. O is é usado quando o sujeito é singular. Então, my name, meu nome, singular, is Joana. Nesse caso, meu nome é, então ele está com a tradução do verbo ser, Joana. Meu nome é Joana. He is George. Então, he, ele, singular, eu usei também is. He is George. Ele é Jorge. She isn't. O verbo to be é o único verbo que pode ser auxiliar dele mesmo. Então, ele é o único verbo que faz a negativa dele mesmo. Ele sozinho aqui, ele é auxiliar dele mesmo. Então, ele faz a negativa. Coloca-se o not no próprio verbo to be para dizer que ela não é Carla. Ela é Amanda. Então, she isn't Carla, she is Amanda. E por último aqui, quando eu tenho plural, eu uso are. Então, they are Pedro e Marcos. Então, eles são Pedro e Marcos. Então, o primeiro uso do verbo to be é para apresentações, quando você quer se apresentar, dizer seu nome, quem você é, ok? E daqui a pouco a gente vê exemplos também com a forma do am, que é usado com I, a primeira pessoa. Então é isso aí, o verbo to be conjugado ele já fica is, are ou am. Is, aqui, é usado no singular. Are é usado no plural. E am é usado quando tem I. Daqui a pouco a gente vai ver frases com I am, ok? Então vamos adiante. Outro uso do verbo to be é com idade. Quando eu quero dizer a minha idade, a idade das pessoas, eu também uso o verbo to be. Aí veja que interessante. O verbo to be no dicionário tem o significado de ser ou estar. Então, ele é, eu sou, ele está. Mas, na nossa língua portuguesa, aí é uma questão da nossa língua, português no Brasil, nós dizemos que nós temos uma idade. Exemplo, eu tenho 30 anos, ela tem 20 anos. A gente usa como se fosse o verbo possuir, ter, eu tenho idade. Só que isso é errado. Na verdade mesmo, se eu for analisar, eu estou com 30 anos, eu estou com 40, eu estou com 15 anos. A idade é passageira, ela é estado. Então, a gente está com aquela idade.
Por isso que se usa o verbo to be, porque o verbo to be é ser ou estar. Mas na nossa língua, nós trabalhamos na tradução de idade como eu tenho tal idade. Por isso que eu gosto de dizer que o verbo to be significa ser ou estar, mas também, com a observação, com asterisco, significa ter para idade, peso e altura, no sentido do português. Porque, na realidade, está significando estar. Eu estou com tal idade. Mas vamos falar da frase com o verbo to be e idades. Então, eu uso o verbo to be da mesma maneira, is para o singular, are para o plural, am quando tem o sujeito I sozinho, I am. E aí eu vou agora colocar como que eu faço uma frase para dizer a minha idade. Eu tenho duas formas. Ou eu digo a minha idade somente com o número, como aqui embaixo, e termino no número, I am 9, e he is 20. Ou eu uso a palavra, as palavras years old completas, porque significam anos de idade. E aí eu vou poder fazer, ou formar, ou dizer a frase da idade de duas formas. Exemplos. Sarah, singular, não é? Is 19 years old. Então, Sarah tem, no caso ela está, com 19 anos de idade. The boys, está no plural, então eu usei are, 7 years old. The boys are 7 years old. Então, os garotos têm, ou estão, não é, com 7 anos de idade. Então, eu posso usar essa frase da forma completa, com years old, ou então eu boto somente até o número. Exemplo, I am 9. Então, eu tenho 9 anos. He is 20. Ele tem 20 anos. O importante é lembrar que você não pode colocar somente a palavra years. Ou você coloca years old, ou você não coloca nada, somente o numeral. Porque só a palavra years quer dizer anos corridos. Exemplo, eu estou aqui há 2 anos. Então, I'm here for 2 years. Ok? Então, eu estou aqui há 2 anos. E aí é um tempo decorrido. 2 anos que eu estou aqui. E não idade. Idade tem que ser years old. Ok, pessoal? Então, tá aí, mais uma vez, o verbo to be, agora com idade. O que mais? Eu uso também o verbo to be para falar das minhas profissões, para falar da minha ocupação. Então, exemplo, Davi is a doctor. She is an actress. They are students. Quando eu uso na profissão, se a profissão estiver no singular, eu vou ter que usar antes da profissão os artigos a ou an. E se for plural, aí eu não uso nem a nem an, porque a e an significam um ou uma. E aí o uso de a é quando eu começo a palavra que vem depois com o som de consoante, e o an quando eu começo com o som de vogal. Eu não vou colocar regras e exceções sobre isso aqui, que isso é para uma outra aula, um outro momento, é só para entender como se faz uma frase correta para falar de sua profissão. Então, usando-se o verbo to be, is, are ou am, e em seguida, se for singular, usa-se a e an, e se for plural, não usa o artigo, ok? Qual outro uso do verbo to be que eu tenho? Países e nacionalidades. Então, se eu for dizer de onde eu sou, o meu país, a minha origem, ou se eu for dizer a minha nacionalidade. Então, se eu for dizer o meu país de origem, é necessário usar a preposição from, de origem. Então, exemplo, I am from Japan. She is from Africa. South Africa, no caso, ok? Então, de onde eu sou. Já se eu quiser dizer a minha nacionalidade, eu sou japonesa, eu sou africano, eu sou brasileiro, aí eu não vou usar nenhuma preposição, não uso nada, uso só a nacionalidade. Então aqui, I am Japanese, she is African. Para o país, é necessário usar o from, já na nacionalidade, não usa nada. Então assim você pode dizer, falar sobre o seu país de origem, sua nacionalidade, ok? Vamos adiante. Com o que mais eu posso usar o verbo to be? Eu posso usar
para falar como a pessoa está. E aí eu já mudo para estar, porque o verbo to be é ser ou estar. Então, aqui eu vou dizer como a pessoa está. Sonia is happy. Sônia está feliz. André is sick. André está doente. We are well. Nós estamos bem. Ou ainda, onde a pessoa está. She is at school. Ela está na escola. They are at home. Eles estão em casa. He is in Recife. Ele está em Recife. Aí, de acordo com os lugares que você for utilizar, você vai usar as preposições at, in, dependendo da situação. Também não vamos nos deter a isso. É só para a gente, pelo menos, saber, entender o que a gente pode falar com o verbo to be, o que a gente pode construir, que conversação eu posso fazer com o verbo to be. Eu também posso usar o verbo to be para falar das minhas coisas favoritas. My favorite things. Então, favorite. Eu posso dizer aqui, my favorite color is red. Então, minha cor favorita é vermelha. Your favorite singer is Ivete Sangalo. Her favorite actor is Tony Ramos. His favorite band is Scorpions. Então, eu vou usar aqui o verbo to be também para falar das coisas favoritas das pessoas. Então, o cantor favorito dele é fulano, né? A cor favorita dela é verde, e assim por diante. Então, eu também uso para falar de coisas favoritas. Eu também uso o verbo to be para fazer pergunta às pessoas. E aí eu tenho dois tipos de perguntas com o verbo to be. O yes or no question, onde eu começo a pergunta com o verbo to be. O verbo to be vem para antes do sujeito e inicia a minha pergunta. Quando eu tenho uma pergunta iniciada com o verbo to be, a resposta tem que ser feita com yes or no. Tá? Então, aqui no caso, are you a doctor? Se eu perguntar à pessoa, você é um doutor, um médico? A pessoa vai ter duas opções de me responder. Yes, I am. Or no, I'm not. Então, sim, eu sou, não, eu não sou. Então, por isso que se chamam yes or no question. Porque quando a pergunta começa com o auxiliar, que nesse caso é o próprio verbo to be, ela vai ter uma resposta de sim ou não. Outro exemplo aqui, é só trazer o verbo to be para frente do sujeito e começar a frase com ele. E aí eu faço a seguinte pergunta. Is James from Italy? James é da Itália? Eu só vou ter duas possíveis respostas. Nesse caso, yes, he is. No, he isn't. Sim, ele é. Não, ele não é. Então, esse é o primeiro tipo de pergunta que eu posso fazer com o verbo to be. São perguntas bem diretas, e aí eu quero saber sim ou não. Você faz isso? Você está doente? Então, você vai responder sim ou não. Esse é o primeiro tipo de pergunta que eu posso fazer com o inglês, com o verbo to be. E o segundo tipo de pergunta é o WH questions. Por que se chama WH questions? Porque são perguntas que começam com as palavras interrogativas que normalmente se iniciam com W ou H. Como é o caso de what, how old, where. Cada uma dessas palavras tem seu significado e vai direcionar a sua pergunta para o que ele quer. Então, antes do verbo to be, que já está na frente do sujeito, antes do verbo to be, eu vou ter essa palavra interrogativa que vai direcionar a minha pergunta. Então, agora, a resposta não vai ser mais yes or no. Eu vou ter respostas completas, de acordo com o que eu estou perguntando. Então, how old are you? How old é quantos anos, qual a idade. Então, quantos anos você tem? Qual é a sua idade? Com que idade você está? E aí a pessoa vai responder, I am 20 years old. Então, eu estou com 20 anos de idade. Ok? Outra pergunta aqui, ó. Where, que é a palavra interrogativa, vem antes do verbo to be, porque aqui é uma pergunta. O verbo to be está antes do sujeito. Então, eu vou perguntar, where are you from? Então, de onde você é? Porque where significa onde. Então, de onde você é? I am from England. Eu sou da Inglaterra. Que aí eu estou dizendo a minha origem, de onde eu sou. E aí você vai poder fazer esse segundo tipo de pergunta, que é a pergunta com WH question, ou seja, é a pergunta com palavras interrogativas, e a resposta não vai ser mais sim ou não. As respostas vão ser de acordo com a sua pergunta.
Se eu pergunto a idade, você vai dar a idade. Se eu pergunto onde, você vai dizer onde. Se eu pergunto quem, você vai dizer quem fez aquilo. E assim por diante, ok? E aí a gente abre um parênteses para explicar um pouquinho essa coisa do pronome sujeito e do pronome possessivo adjetivo. Por quê? Há uma diferença entre usar he, que é o sujeito, e usar his, que é o possessivo. E qual é essa diferença? É o seguinte, quando eu uso sujeito, logo depois do sujeito, do pronome sujeito, vem o verbo. Então aqui I é o pronome que indica sujeito, eu. E aí vai vir logo o verbo em sequência, I am. Então, I am a teacher, eu sou uma professora. Já se eu quiser dizer meu nome, ou minha cor favorita, ou alguma coisa que seja minha, eu não vou usar mais I, eu vou usar my, que é um possessivo. E esse possessivo adjetivo, ele é usado antes de um substantivo, para poder, depois disso, vir um verbo. Então, olha a diferença aqui. My name, meu nome, porque o pronome possessivo adjetivo tem que dizer o que é meu primeiro. Então, meu o quê? Meu nome. Aí depois aqui vem o verbo. My name is Isabel. Olha outro exemplo aqui. You, sem o R, é você, é o sujeito. Então, quando eu tenho o sujeito, logo depois do sujeito, vem o verbo. Então, you are at school. Então, o you é usado logo pertinho do verbo. O verbo também poderia vir antes, não é isso? Se fosse uma interrogativa, mas você percebe que o verbo vai vir logo aqui, logo rodeado, né, desculpa ter passado aqui, logo rodeado do sujeito. Então, sujeito, verbo e o complemento. Então, you, sujeito, are at school, você está na escola. Já aqui eu tenho your, que tem o R, é um possessivo, adjetivo. Então, para poder usar your, um possessivo, eu tenho que dizer o que é seu, ou seja, eu tenho que ter depois a coisa possuída, ou seja, substantivo. Então, your favorite color, aí só depois disso é que vem o verbo, is blue. Então, your favorite color is blue. Porque tudo isso aqui está formando o sujeito da oração. Então, o your faz parte do sujeito, ele não é o sujeito. O sujeito é esse aqui, ó, you. Your é possessivo. Então, sua cor favorita é azul, ok? Então, foi só uma atenção do uso diferenciado do pronome sujeito, que vem logo com o verbo em seguida, e do pronome possessivo, possessivo adjetivo, que tem que vir com substantivo depois para poder vir o verbo. E aí nós temos exemplos maiores, usando algumas coisas do que nós aprendemos hoje. Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu vou apresentar esse rapazinho aqui. Então, o que é que eu vou falar dele? Eu vou falar, ó, his name, aí eu usei um possessivo. His name is Carlos, usando o verbo to be. He is, aí agora eu usei o sujeito. He is a dentist. His favorite color, voltei a usar um possessivo, is black. E aí eu tenho algumas informações usando apenas o verbo to be para falar sobre Carlos. Então, o seu nome, né? O nome dele é Carlos, ele é um dentista e sua cor favorita é preta. Vamos falar agora sobre essa garotinha aqui, né? É a Tori Nin. Então, eu vou apresentar ela, vou falar algumas coisas sobre ela, de acordo com o que a gente aprendeu. Então, she is Tori Nin. She is from China. Her favorite color is brown. And her favorite country is China. Então, eu estou usando aqui tudo que eu aprendi hoje para falar sobre essas pessoas, usando o verbo to be. Então, o verbo to be, você pode se apresentar, você pode falar sobre a sua nacionalidade, o seu país, suas coisas favoritas, sua idade, sua profissão. Então, tem uma infinidade de frases iniciais que você vai usar, que você vai formar usando o verbo to be, por isso que ele é tão importante para ser trabalhado. Lembrando que nós estudamos aqui o verbo to be no presente, ele já conjugado, que fica nas formas de is, are ou am. That's all. Compartilha, pessoal, curte, comenta, segue, né? Então, dá um alô aí pra gente, dá uma força aí. Valeu, até a próxima e estudem.